A Ferrari tá vivendo seu melhor momento em anos. Desde Monza, a equipe encontrou uma veia de ouro em desempenho, superando desafios e mantendo uma consistência impressionante em velocidade e estratégia. E essa fase incrível da escuderia só foi interrompida ali durante a classificação em Singapura, mas voltou com força total no GP dos Estados Unidos e no GP do México, onde o Leclerc e o Sainz trouxeram vitórias que incendiaram essa esperança num possível título de construtores. Isso não sou eu tirando da minha cabeça e nem só olhando a tabela para analisar. O próprio Sainz disse: podemos agora nos permitir sonhar com esse título de construtores. Isso não é nenhuma fala exagerada. A Ferrari tem uma chance real de conquistar o seu primeiro título de construtores em 16 anos, desde que eles ganharam pela última vez lá em 2008. E esse detalhe é interessante porque mostra que é a primeira vez nesse tempo todo que a Ferrari não tá só se baseando no azar dos outros ou em algumas sortes para ter essa chance. Eles realmente acreditam e têm uma dupla de pilotos para vencer esse título. Esse é o último vídeo que eu tô gravando antes da minha viagem para São Paulo. Eu vou estar nesse final de semana lá em Interlagos para assistir o GP ao vivo. Vou estar no setor M. Caso você me encontre, pode me chamar, não tem nenhum problema. Então só para avisar também que a gente vai ficar um tempinho sem ter os vídeos longos aqui no canal. A gente vai ficar até terça-feira da semana que vem sem postar nenhum vídeo longo. Só os vídeos curtos que já estão programadinhos já vão continuar saindo normalmente, mas esses vídeos aqui de análise e tudo não vamos ter até eu voltar da viagem, que vai ser na segunda-feira, e até eu conseguir me programar pra fazer tudo de novo só na terça da semana que vem. E no mais é isso, tô ansioso demais pra ir lá pra São Paulo, ver a corrida ao vivo mais uma vez e também conhecer qualquer um de vocês que encontrarem comigo por lá. E também que vai ter muitos conteúdos especiais que eu vou gravar de lá, então fiquem atentos aqui nas redes sociais aqui do clube, aqui no YouTube principalmente. Vai ter vários conteúdos legais diferentes que eu vou estar gravando durante o período que eu vou estar lá em São Paulo. De volta pro vídeo. Antes das duas últimas corridas, a Ferrari mal tava nessa conversa do título, e agora a tabela virou completamente. A situação antes de Austin era bem menos promissora. A McLaren estava disparada na frente e a Red Bull vinha logo atrás. E a Ferrari estava em terceiro lugar, 75 pontos atrás. Mas depois de todo esse drama que aconteceu nas últimas 2 semanas, a equipe conseguiu reduzir essa diferença para só 29 pontos em relação à McLaren, faltando 4 corridas para o fim do campeonato. Tanto o Leclerc quanto o Sainz disseram que passaram então a conversar internamente sobre essas chances reais de título. É aquela situação que o time começa a se animar e fica conversando lá, e se der certo, e se a gente conseguir. Isso é muito importante porque mantém eles motivados e prontos para o resto da temporada. O Sainz inclusive ressaltou que além dessa confiança, eles estão também muito focados em manter a consistência e, claro, torcer um pouco para que a McLaren não mantenha o mesmo ritmo até o final da temporada. E o mais importante dessas falas foi a de que o Sainz fez questão de deixar claro que eles não estão obcecados com isso, porque senão isso pode te distrair do que realmente importa, que é manter a consistência e trazer o máximo de pontos que você conseguir em cada corrida. E exatamente essa dupla, Sainz e Leclerc, é um grande diferencial para a Ferrari nessa disputa. Eles formam juntos uma dupla muito competitiva, e na questão de força de dupla, para mim eles estão pelo menos no top 2 de dupla mais forte da Fórmula 1, inclusive considerando isso na frente de McLaren e obviamente Red Bull. Isso traz uma grande vantagem para a Ferrari, porque em contraste com outras equipes, nem tanto da McLaren, mas falando aqui da Red Bull, eles conseguem confiar nos seus 2 pilotos trazendo esses pontos importantes. De novo, eu não tô querendo dizer que a McLaren não tem essa dupla competitiva, mas nas últimas corridas o Piastri teve algumas dificuldades em manter a mesma consistência que ele estava tendo em etapas como Azerbaijão. E esse equilíbrio entre os dois está sendo essencial para a Ferrari, porque se o Sainz tivesse atuado só como suporte para o Leclerc na última corrida, por exemplo, o Lando Norris teria superado os dois. E exatamente essa mentalidade coletiva que pode garantir para a Ferrari o título, onde ambos estão correndo igualmente pensando no sucesso da equipe. Eles estão aplicando essa abordagem de força em dobro, sem um piloto número 1 ou piloto número 2. E nessa situação que cada ponto importa, ainda mais essa rivalidade envolvendo Red Bull e McLaren, ambos os pilotos terem essa liberdade para lutar por vitórias ao invés de terem só uma função de apoio, faz muita diferença no campeonato. Então essa decisão de não impor ordens rígidas reflete esse espírito competitivo que pode ser uma grande diferença para conquistar o título de construtores principalmente. Mas então o que explica essa reviravolta da Ferrari? Porque afinal de contas não é todo dia que a gente vê uma equipe que estava lá em terceiro lugar de repente virar a ameaça número 1 pelo troféu de construtores. E aí que tá esse pulo do gato. Essa melhoria não veio só do talento dos pilotos. É claro que você precisa de pilotos talentosos para vencer as corridas, ou pelo menos para trazer resultados
resultados consistentes, como na estatística que eu já falei várias vezes aqui no clube, de que depois do Max e do Lando, o Leclerc é o piloto com mais pódios da temporada, mas você ainda precisa de um carro decente, um carro competitivo. E essa melhoria veio de uma combinação de avanços e vários testes que a equipe fez ao longo da temporada. Contando também, claro, com alguns problemas dos rivais. Porque a Red Bull, por exemplo, ainda tá tentando recuperar o ritmo, mesmo com a atualização de assoalho que eles fizeram em Austin, ainda não voltaram a ser o que eles esperavam. E a McLaren também vem tendo muitas dificuldades em circuitos que tem curvas mais lentas, onde o carro não tá tão estável, principalmente nas freadas. Então, enquanto Red Bull e McLaren começaram a encontrar alguns problemas ao longo do caminho, a Ferrari finalmente resolveu o seu problema gigantesco. Essa transformação deles foi fruto de meses de desenvolvimento intenso, que começou com várias dificuldades, especialmente depois da vitória do Leclerc em Mônaco, quando eles estavam muito mais perto da Red Bull e tinham essa visão de que iriam desafiar e disputar o título até o final do ano. Só que a partir de junho, com o GP do Canadá, o desempenho da Ferrari deu uma despencada e a equipe passou a enfrentar vários problemas sérios com o assoalho do carro. No GP da Espanha, então, eles trouxeram um novo assoalho, só que isso acabou introduzindo de volta o porpoising no carro, aqueles pulos que atrapalham demais e que estavam afetando eles, principalmente em curvas de alta velocidade. Isso foi um pesadelo ao longo de toda a temporada. Pesadelo, palavras que o Leclerc mesmo usou. E durante vários meses, eles foram testando peças, mudando as configurações do carro e nada parecia adiantar. Foi então que em Silverstone, eles tiveram uma ideia genial para tentar encontrar esse problema. Eles colocaram nos treinos livres o Sainz e o Leclerc correndo em carros completamente diferentes. Um dos carros com as peças novas e as atualizações do assoalho pós-GP da Espanha, e o outro carro com tudo que eles tinham antes do GP da Espanha. E eles perceberam que voltar pro assoalho antigo seria melhor e mais eficaz ao longo da temporada. E evoluindo então a partir disso, finalmente a gente chegou no GP de Monza, onde eles encontraram de novo o ponto do carro. Foi ali que a equipe realmente começou a ver os frutos desse trabalho, de entender que o que eles estavam fazendo, o caminho que eles estavam seguindo, não estava dando certo. Diferente de como, por exemplo, a Red Bull fez ao não ouvir o Pérez falando dos problemas que ele sentia no carro, e que isso foi escalando até acontecer o que aconteceu nessa temporada. Os problemas da Ferrari atingiram eles muito mais cedo e eles perceberam que tinham que voltar para peças atrás e começar a evoluir a partir dali. E isso finalmente trouxe a estabilidade no carro. E esse ponto de virada se consolidou ainda mais depois do GP dos Estados Unidos e agora com o GP do México, onde a Ferrari finalmente conseguiu mostrar toda a sua capacidade de evolução técnica nessa temporada. Lá eles introduziram uma nova asa dianteira pensada para aumentar a carga aerodinâmica nas entradas de curvas lentas, e isso fez uma diferença enorme no desempenho. Essa nova configuração ajudou eles a lidar melhor com as curvas lentas, e a flexibilidade da asa foi essa cereja no bolo. Parece algo pequeno, mas cada um desses ajustes fez grande diferença em como o carro se comporta. Essa novidade da flexibilidade de asa que eles trouxeram permitiu eles terem mais aderência nas curvas de baixa velocidade e menos em alta, o que evita os problemas de instabilidade. Assim, a Ferrari não só se tornou a mais rápida em curvas lentas, como também corrigiu os problemas do porpoising nas curvas de alta velocidade, que criou um carro que é capaz de se adaptar em praticamente todos os circuitos. Claro que nem tudo são flores, apesar deles terem corrigido esse problema do porpoising nas curvas de alta velocidade, eles ainda têm isso, não foi 100% erradicado. Mas comparado ao que estava antes, o carro pelo menos dessa vez dá para pilotar. Isso até pode ser um problema no Brasil, mas pela grande quantidade de curvas de baixa velocidade e como a McLaren vem sofrendo um pouco com isso, ainda vejo uma vantagem para eles. Além disso, o desempenho em voltas rápidas, como de treinos de classificação, ainda tá deixando um pouquinho a desejar em alguns momentos. Apesar do Sainz ter feito a pole no GP do México, o Leclerc não conseguiu fazer uma volta tão boa, e no GP dos Estados Unidos, mesmo que eles tiveram vencido a corrida, largaram da segunda fila. Isso é muito interessante, porque quando a gente pega a temporada passada, esse era o ponto forte deles. Mesmo que o Verstappen vencesse todas as corridas, várias vezes o Leclerc conseguia roubar uma pole position. E o grande problema é que aqueles carros fazendo voltas rápidas, muito rápidas, desgastavam os pneus de forma excessiva, e na corrida isso cobrava demais. Nesse ano eles conseguiram corrigir esse problema então do desgaste dos pneus, mas isso custou um pouquinho da velocidade do carro em voltas rápidas. No fim, eles ainda estão tentando achar esse ponto de equilíbrio perfeito. O carro tá longe de ser perfeito, mas assim como McLaren e Red Bull também não conseguiram encontrar a perfeição, isso é suficiente hoje para a Ferrari conseguir competir com eles pelo título de construtor. E com 4 corridas só pro fim do campeonato, eles estão numa batalha intensa, 29 pontos atrás da McLaren e 25 na frente da Red Bull, cuja dependência do Verstappen já deixou claro para eles que é difícil sustentar um campeonato com um só piloto. Enquanto McLaren e Ferrari podem contar com seus dois pilotos, tentando trazer o máximo de pontos em todos os finais de semana. E o mais interessante é que essa história já se repetiu para a Ferrari
no passado. A Ferrari já conquistou um título de construtores de forma incontestável enquanto ficou sem o título de pilotos. Essa temporada atual pode até ser comparada com o que aconteceu em 1976. É que naquele caso o Niki Lauda se afastou por conta do grave acidente que ele sofreu em Nürburgring. E isso que tirou o título de pilotos do austríaco. Mas no geral, a consistência da equipe ao longo da temporada, com o Lauda e o Regazzoni, manteve eles no topo dos construtores durante todo o campeonato. E na época a McLaren também era a principal rival e conquistou o título de pilotos com o James Hunt. Mas a força da Ferrari como equipe e a presença de um piloto capaz de segurar as pontas quando o principal piloto não conseguia pontuar foram cruciais para que eles conquistassem o título de construtores. Então, apesar da distância considerável para a McLaren, eles podem repetir esse feito de conquistar o campeonato de construtores sem ter um piloto campeão. E o mais curioso é que eles podem conquistar isso com um piloto que terminou em terceiro lugar no Mundial de Pilotos, o que é algo extremamente raro. Com o Sainz a 122 pontos do Verstappen e o Leclerc a 71, o título de pilotos está muito distante. Só que essa força dos dois juntos é uma vantagem que poucas equipes podem igualar e torna eles uma grande força para conquistar esse título de construtores. E essa temporada mostra o quanto a Ferrari evoluiu não só em estratégia, mas também em visão. É uma prova de que com o carro e a mentalidade certa, mesmo quando o título de pilotos está longe, a Ferrari pode acumular vitórias e construções sólidas para o futuro. O que a gente está presenciando então é uma equipe que encontrou uma fórmula competitiva que é poderosa o suficiente para derrubar os seus principais concorrentes. E se depender do Sainz e do Leclerc nas próximas etapas, essa vai ser uma temporada histórica para a escuderia. Mas aí tá como a Ferrari do nada se transformou em uma possível candidata para o título de construtores. Eu quero saber sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que te dá alguns benefícios, como acesso aqui aos vídeos longos de forma antecipada, aparece o seu nome aqui no canto da tela como uma forma de agradecimento, e também você tem prioridade nas respostas aqui nos comentários. E também você pode conseguir capinhas maravilhosas como essa daqui, a câmera tá focando já, pela GoCase, a parceira oficial do Clube da F1, usando o cupom que você tá vendo aí na tela, Clube da F1, você consegue 5% de desconto em qualquer uma dessas capinhas maravilhosas aqui da GoCase. Essa daqui você pode até personalizar com o seu nome também, eu achei muito legal. Eles têm essa linha nova, a linha do Senna, com vários modelos muito legais que você pode encontrar lá, mas o cupom serve para qualquer compra no site, não só para capinhas da GoCase. Você pode comprar qualquer coisa por lá, garrafinha térmica, powerbank e tudo que você encontrar e achar maneiro. O site tem muita opção e com o cupom Clube F1 você consegue 5% de desconto. Eu quero agradecer você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.